Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para ajustar a segunda lição da Escola Sabatina com o tema O Amor da Aliança. O nosso verso para memorizar está em João 14, verso 23. Convido você para fazermos oração para dar continuidade ao nosso estudo. Querido amado Deus, obrigado pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Possamos compreender as tuas verdades contidas na tua palavra e a cada dia firmar ainda mais o amor que temos para a pessoa de Deus. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Nosso texto está em João 14, 23, que diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada, né? Nele morada. A partir de sábado, nós já começamos dizendo assim, alguns ensina que a palavra grega ágape se refere ao amor exclusivo de Deus, enquanto o outro termo, como fílamo, seria associado a tipos inferior de amor. E há também quem entenda ágape como um amor unilateral, que apenas dá parte, né, mas nunca recebe nada em troca, sendo o amor indiferente a da resposta humana. No entanto, analisando mais atentamente o amor divino, nas Escrituras revela que essas ideias, embora comuns, são equivocadas. Primeiramente, o termo ágape não se refere apenas ao amor de Deus, mas também ao amor humano, e às vezes até mesmo com o amor humano mal orientado. Em segundo, nas Escrituras há vários termos, além de ágape, são empregados para descrever o amor de Deus. Por exemplo, Jesus disse: o próprio Pai o ama, falando de Fílamo, que visto que você me ama, Fílamo, o termo grego Philon é usado para indicar não apenas o amor humano, mas também para indicar o amor divino, né? Ou seja, não é para indicar, assim, um amor inferior, mas sim também um amor divino. As Escrituras também ensinam que o amor de Deus não é unilateral, mas profundamente relacional. Faz diferença para o Senhor que os seres humanos reflitam ou não o seu amor de volta, tanto para Ele quanto para os outros, né? Para os outros. Deus, Ele quer se sentir amado e Ele quer que nós amemos o nosso semelhante. O eterno amor de Deus, a Escritura é bem clara, que diz que Deus amou, que Deus ama a todos. O verso mais conhecido da Bíblia é João 3,16, que ensina essa verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui não fala que Deus amou uma parte do mundo, mas que ele amou o mundo. Quando ele fala que amou o mundo, está referindo ao mundo inteiro. Então, todas as pessoas que estão no mundo é objeto do amor de Deus. Por exemplo, Salmos 33, verso 5, e o Salmo 144, verso 9. Diz o que esses versos ensinam sobre até onde a bondade e a misericórdia de Deus o alcançam. Eu gostaria de ler para você, com você, esses dois textos aqui. Salmo 33, deixa eu achar. Salmo 33, cadê aqui, deixa eu achar. Salmo 33, verso 5. 33, verso 5. Diz o seguinte, 33, verso 5. E ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. É o que diz Salmo 33, verso 5. Agora, Salmo 145, verso 9, nos fala ainda da bondade e da misericórdia de nosso Deus. 145 e o verso 9 diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e a sua terna misericórdia permeia todas as suas obras, né? Então, Deus é bom. A bondade e a misericórdia de Deus alcança tudo o que ele criou. Então, todos os seres criados é fruto do amor e da misericórdia de nosso Deus. Deus, ele deseja que todas as pessoas sejam salvas.
Mas para isso é necessário que ela se arrependa e se converta. Esse é o desejo de Deus, que nos aproximamos dele cada dia e confessamos nossos pecados e nos aproximamos dele. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lá em João 3,17. Se despertarmos unicamente, se dependesse unicamente do amor de Deus, todos aceitariam o seu chamado e seríamos salvos. Mas ele não força o seu amor sobre ninguém. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus não obriga ninguém a amar. Se dependesse dele, todos seriam salvos. Mas nem todos querem a salvação, nem todos aceitam o chamado de Deus. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é eterno. Por isso, Jeremias 31, verso 3 diz que com amor eterno eu o amei e por isso com bondade eu te atraí. Deus, ele nos atrai. Ele nos puxa ou nos chama para mais perto dele. Que o amor de Deus nunca acabará. É eterno. Isso é algo difícil para nós, nosso entendimento humano, já que muitas vezes é fácil deixar de amar. Né? Para nós, seres humanos, é muito fácil deixar de amar, não é verdade? Às vezes, não amo mais fulano. Mas para Deus, não. O amor de Deus para conosco é eterno. E a gente não pode esquecer disso. Aqui diz que, no entanto, se nós, como indivíduo, conseguimos aprender a experimentar a realidade desse amor, ou seja, conhecer por nós mesmos, o amor de Deus, poderíamos viver e tratar os outros de forma bem diferente. Então, a forma como Deus nos trata, a sua misericórdia, o seu amor, é fruto do amor dele para conosco. Uma vez que aprendemos e desenvolvemos esse amor em nós, né? A partir do momento que permitimos que Deus trabalhe em nós, sabe o que acontece? Nós vamos amar e tratar o nosso semelhante de forma diferente. Aqui diz, se Deus ama todos, isso significa que ele ama as pessoas de caráter questionável, certo? Se ele ama todos, ele ama todos, sem exceção. Pessoas boas e pessoas ruins. O que isso nos ensina sobre nosso relacionamento com elas ou com as outras pessoas? Que devemos amar a todos assim como ele nos ama, assim como ele ama. Deus não faz acepção de pessoas, não devemos também fazer. O amor da aliança. O amor da aliança. Essa é uma realidade, né? Deus, ele faz um pacto no ser humano e o ser humano, ele tende a quebrar esse pacto. Na Bíblia a gente vê frequentemente Deus chamando Israel de volta, Deus insistindo para que Israel o fosse fiel. Israel se volta para ele e ele vai atrás. Essa é uma realidade de amor pactual, que envolve não apenas o amor de Deus para os seres humanos, mas também a expectativa de que a pessoa aceite esse amor. Em contrapartida, ame o Senhor, né? Ame o Senhor. Uma das outras partes. Ou seja, Deus quer amar, mas Deus quer que nós correspondemos a esse amor, aceitamos esse amor. A misericórdia do Senhor é baseada no relacionamento de aliança que ele estabeleceu com o seu povo. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, descreve o tipo especial de amor que Deus tem pelo povo da aliança. Um relacionamento que depende em parte da fidelidade deles. O amor de Deus não é condicional, mas a relação da aliança com o povo, com seu povo é. Ou seja, a palavra hebraica reshet, que significa geralmente traduzido como misericórdia ou amor leal, ilustra o aspecto divino relacionado com a aliança. Ou seja, é frequentemente usado para descrever a grandeza da misericórdia de Deus. Reshet, ou seja, descreve a grandeza do amor de Deus, da bondade de Deus e do amor dele para conosco. Dentre outras características, refere à lealdade e o amor inabalável por outras pessoas dentro de uma relação de amor recíproco. Além de outras palavras, Deus, ele nos ama e espera que nós também o amamos. O amor dele para conosco é eterno. Ele nos ama. Mas a forma é como respondemos esse amor. Se respondemos positivamente ao amor de Deus, nós receberemos as bênçãos dele sobre a nossa vida. Entende? E se eu rejeitar, Deus vai continuar me amando e eu não vou receber as bênçãos, né? Mas ele continua me amando. É eu que decidi não aceitar.
Eu que decidi não aceitar e receber as bênçãos. Foi eu que eu decidi não amá-lo. Então, amar, muito mais do que um sentimento, é uma escolha. E que possamos hoje escolher amar a Deus de todo o nosso coração. O constante amor divino é a base do relacionamento humano e jamais conseguiremos igualar a esse amor. Deus não apenas nos concedeu a existência por sua bondade, sua vontade, mas em Cristo ele entregou por nós. Ou seja, Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Ele nos criou por amor e ele morreu em nosso lugar também por amor. A cruz é a maior demonstração de amor que um ser humano pode ver no mundo, que eu já pude ver, que já pude experimentar no nosso mundo, foi a morte de Cristo em nosso lugar. E sem dúvida, a maior expressão do amor de Deus foi revelada na cruz. Na cruz. Então, precisamos precisamos olhar para a cruz. Precisamos meditar no significado da cruz em nossa vida. Uma pergunta assim: como manter o amor de Deus em seus pensamentos? É importante fazer isso? Olhando para a cruz. Eu acho que quando a gente olha para a cruz, vê o que Cristo fez, a gente sempre vai ter ali o amor de Deus na nossa vida. A gente sempre vai perceber ou estar atento ao que Ele já fez por nós. Relacionamento condicional. Deus convida que cada pessoa desenvolva um relacionamento de profundo amor com Ele, né? Com Ele. Ele quer que nos envolvamos, e esse atender, esse aceitar o amor de Deus envolve em obedecer aos mandamentos de amor a Deus e aos outros. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma vez que eu amo a Cristo, eu vou buscar seguir as suas regras para a minha vida, eu vou seguir as suas orientações. Uma vez que eu amo e entendo o amor de Deus na minha vida, eu vou passar a tratar os outros também de uma forma melhor. Para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente o seu amor. Precisamos aceitar o amor de Deus por nós. Essa é a grande realidade. Não posso viver sem o amor de Deus. Entendeu? Quando as pessoas rejeitam a bondade e o amor de Deus, ela rompe um relacionamento que tinha com Ele e perde os benefícios do amor. Deus, Ele nos ama. Isso é fato, isso não muda. Mas quando nós não aceitamos esse amor, nós não recebemos os benefícios desse amor. Mas ainda continuamos vivendo, graças ao seu amor e sua misericórdia, sua compaixão para conosco. Mas existem uns benefícios mais específicos que nós não receberemos se não aceitarmos o amor de Deus. Os benefícios do relacionamento do amor com Deus estão condicionados à resposta humana ao seu amor. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que Deus deixa de amar alguém. Seu amor é eterno. Deus ele não vai deixar de amar você, Ele não vai deixar de me amar. Entende? Mas Ele não vai dar para mim, Ele não vai colocar na minha vida aquilo que eu disse que eu não quero. Que eu não aceito. Entendeu? Por quê? Porque Ele não me obriga. Entenda isso. Deus não obriga. Deus, diz que em verdade, Oséias 9:15, Deus diz a respeito do seu povo: não os amarei mais. Então Deus deixa de amar? Ele diz aqui em Oséias 9 que não amarei mais. Contudo, é importante lembrar que o mesmo livro declara sobre o seu amor. Diz que eu o amarei com generosidade. Ou seja, eu amarei com boa vontade. Eu de prontamente vou amar. Ou seja, Oséias 9:15, melhor dizendo, não pode significar que Deus deixa de amar completamente seu povo. Entendeu? Ou seja, o ser humano deixa de receber alguns benefícios, mas Deus continua amando. Deus quer que ele se arrependa, se volta para Ele, que peça perdão. Ele está disposto a perdoar. É isso. O Deus de amor é um Deus que perdoa. Jesus disse ao seu discípulo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aqueles que me amam será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E acrescenta, o próprio Pai o ama, visto que vocês me amam e credes que eu vim da parte de Deus.
A manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende se aceitarmos o amor, aceitarmos o sacrifício dele, aceitarmos. Porque tem pessoas que Deus ama, Deus ama todos, mas tem pessoas que nem creem que ele existe. Não podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar que os raios dele caiam sobre nós. Entende? O sol agora está brilhando, mas eu posso ficar dentro de casa e não pegar a luz solar. Então, o amor de Deus é como a luz, é para todos, mas nem todos aceitam, nem todos querem. Tem pessoas que fogem da presença dos raios de luz do amor de Deus. Assim como tem pessoas que fogem da luz solar. Entende? Para você ver mais ou menos o que significa essa questão de não aceitar o amor de Deus, de rejeitar os benefícios do amor de Deus. Não podemos, como eu falei, impedir que o sol brilhe, mas podemos sim nos esconder. Que nós não venhamos esconder de Deus e firmarmos cada dia mais nosso amor para com Ele. Como as pessoas podem ver e experimentar o amor de Deus, que retribua ou não, né? Apesar da existência do pecado, o mundo natural ainda revela o amor de Deus. O amor de Deus é eterno. Se você hoje está assistindo esse vídeo, se você hoje está respirando, é porque Deus te ama. É a manifestação do amor de Deus. Deus, ele cuida de nós todos os dias, mesmo que nós não mereçamos. Certo? A misericórdia perdida. O amor de Deus, ele é eterno e sempre imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim, ele continua nos amando. Jeremias 31, verso 3 diz que ele, com amor eterno, nos amou e nos atraiu a ele, né? Com seu amor perfeito e eterno, antes mesmo de fazer qualquer coisa, ele nos ama. Nosso amor por Deus é uma resposta ao que já recebemos antes de pedirmos. Ou seja, muito atrás, ele nos amou. E por isso que ele nos criou como seus filhos, porque ele nos ama. A criação é a manifestação do amor de Deus. Entende? Precisamos compreender isso cada dia. O amor de Deus nos alcança. Só podemos amar os outros quando compreendemos e aceitamos o amor de Deus por nós. Se recebemos o amor de Deus, devemos refleti-lo nas outras pessoas. Presta atenção aqui, diz, o amor de Deus nos alcança. Primeiramente, o amor de Deus nos alcança. E só podemos amar os outros quando compreendemos e aceitamos o amor de Deus. Se eu não aceito o amor de Deus na minha vida, como é que eu vou amar os outros? Se eu não amo a Deus, eu não vou amar os outros. Entende? O amor que demonstramos para o nosso próximo é reflexo do amor que vem de Deus. Ou seja, não vem de nós. E a gente precisa compreender isso em nossa vida. O amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Sempre. Depois é que nós aprendemos a amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe, algumas situações é impossível. Você lembra daquele homem estava devendo, né? 500 denários. Vou ler aqui a parábola. A parábola era impossível, na parábola, era impossível o servo pagar o que devia. Ele devia ao seu senhor 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ou seja, resumindo para miúdo, 10.000 talentos seria nada mais, nada menos hoje, né? Do que, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. 600.000 dias por 30 igual a 20. Seria 200 anos. 200.000 anos de trabalho. Certo? Esses 10.000 talentos equivale hoje a 200.000 dias de trabalho. É impossível um ser humano pagar uma dívida dessa. Em resumo, o servo jamais conseguiria pagar a dívida. E mesmo assim o Senhor sentiu compaixão do servo e perdoou generosamente a sua dívida. Só que ele recebe esse perdão de Deus, recebe esse perdão do seu Senhor, e logo na frente ele encontra o seu conservo, que lhe devia um valor muito inferior. Muito inferior. E sabe de uma coisa?
ele não perdoou aquele servo, aquele conservo, que ele devia 200 denários. Né? O antes o lançou na prisão por causa da dívida. O Senhor ficou indignado e anulou o perdão. Assim como ele não perdoou o seu conservo, ele devia apenas 100 denários. Deus rejeitou, Deus tirou o seu perdão dele. O seu Senhor tirou o perdão dele, porque ele não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia tão pouco, comparado com tamanha bênção ele recebeu. O que isso quer dizer para nós? Que devemos aprender a ser misericordioso para com o nosso próximo, que devemos pedir, perdoar aqueles que nos devem, aqueles que têm nos ofendido. O Senhor ficou indignado, que às vezes nós possamos ficar indignados com a injustiça. Você já pensou em tudo aquilo que Deus já perdoou no curso do perdão? Você já parou para pensar quantas vezes, quanto Deus já te perdoou? Quanto Deus já me perdoou? O que isso deve ensinar sobre eu perdoar os outros? Lembra da oração do Pai Nosso? Né? Que dizia que devemos, né, Senhor, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado os que têm nos ofendido. Então precisamos aprender a perdoar o nosso próximo, assim como Deus nos perdoa. O perdão nos alcançou. E que nosso perdão alcance aqueles que necessitam também. Você receberá de graça, e de graça, né, devemos dar. Quer dizer, vocês receberam de graça, e dei de graça. Assim como o servo jamais conseguiria quitar aquela dívida, 200.000 anos de trabalho, também nunca seríamos capazes de pagar a dívida para com Deus. Conquistando ou merecendo o seu amor. Não há que nós podemos fazer. O amor de Deus é incrível. Incrível. Se recebemos grande compaixão e perdão, quanto mais devemos conceder compaixão e perdão aos outros. Devemos aprender a perdoar. Porque perdoar não é humano, perdoar é divino. Se amamos a Deus, não deixaremos de refletir seu amor aos outros. As pessoas precisam olhar em mim e ver o amor de Deus. Devemos revelar o caráter de Deus ao mundo hoje. O caráter divino. Ao recebermos o amor de Deus manifestado em Cristo, possamos amar a Deus e também aos outros. Que possamos amar o nosso próximo, o nosso semelhante. Vocês são meus amigos se faz o que eu lhe ordeno. E o que ele ordena? O que ele nos ordenou? O que ele nos ordenou? O que Deus nos ordenou? Que Jesus ame os outros, como eu vos amo. Foi isso que Jesus disse. O Senhor nos ordena a amar a Deus e aos outros. Se não amarmos outro a quem vemos, como poderíamos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Entende? Aquele a quem muito é perdoado, ama muito. Mas aqueles a quem pouco se perdoa, pouco ama. Enquanto de nós falamos em perceber o quanto fomos perdoados. Se amamos a Deus implica amar os outros, devemos compartilhar com urgência a mensagem de amor, tanto as palavras quanto em atos. Eu sempre falo que as nossas ações elas devem falar muito mais do que as nossas palavras. Sabe? As palavras elas são muitas vezes inúteis comparadas com as ações. Não adianta alguém estar passando fome e eu dizer só, olha, vá em paz, eu vou orar por você. Para que Deus supra as suas necessidades. O que eu tenho que fazer é orar de fato. Mas eu preciso tirar do meu bolso e dar o recurso para ela comprar uma cesta básica, comprar aquilo que ela precisa para se alimentar. E se for algo mais extremo, que eu dê um prato de comida para ela. É isso. Isso é refletir o amor de Deus em nossa vida. Precisamos trabalhar, fazer o trabalho missionário de ir na casa das pessoas e levar essa mensagem. Diz assim, leve as suas necessidades, alegria, tristeza, preocupação e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo e nem deixá-lo cansado. Aquele que encontra os fios de cabelo de sua cabeça. Ou seja, Deus sabe
quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, coisas que nós não sabemos. Ele sabe quantas células tem o nosso corpo. Só para você ver a importância que temos diante de Deus. As relações entre Deus e cada pessoa são particulares e plena, que é como que não houve nenhuma outra pessoa por quem tivesse tanto o seu amado filho, dado o seu amado filho. Deus, para Deus, cada um de nós é como se fosse único. Ele nos ama particularmente de uma forma extraordinária. Ele se assenta, ele se inclina para ouvir eu e você. Entende? Veja a importância de termos esse relacionamento com Deus. As relações entre Deus e cada pessoa são particular e plena, que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa. Quando você lê isso, o que você entende? Como você se sente em relação ao amor de Deus para com você? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos ama. E se ainda que o amor de Deus seja eterno e o benefício do relacionamento com Ele depende de aceitarmos o seu amor. E Ele respeita a nossa decisão. Se dissermos, Senhor, eu não quero as tuas bênçãos, eu não quero te servir, Ele vai respeitar. Ele vai respeitar. Mas eu creio que haverá uma dor no coração de Deus quando rejeitamos. É como um filho que o pai quer que ele volte para casa e ele decide não voltar. O pai respeita, mas no coração do pai há um vazio, há uma tristeza, porque falta um filho a quem ele ama ali presente. Sabe? Deus, ele quer eu e você ao seu lado todos os dias. Que possamos consagrar nossa vida a Ele cada dia, a cada manhã. A cada manhã. Na próxima semana, nós vamos aprender como agradar a Deus. Como eu, pecador que sou, você, como meros humanos, podemos fazer algo que possa agradar a Deus, que é dono de tudo e pode criar tudo o que quiser na hora que quiser. A gente vai aprender isso na semana que vem. Eu peço para você, meu irmão, compartilhe esse canal com outras pessoas, esse vídeo com outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude. Se você assistiu até aqui, louvado seja Deus. Fico muito feliz e que Deus te abençoe. Nós estamos trabalhando para monetizar. Precisamos chegar a 4.000 horas. Então, assista nossos outros vídeos, ali do pequeno grupo, as lições anteriores, tem ali em sermão. Assista eles. E assim, iremos crescer juntos. Tá bom? Convido você para juntos fazermos a oração nesse momento. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Senhor, nos ajude a amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo, como o Senhor nos ama. Que seu Santo Espírito permaneça em nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aguardo você na próxima semana. Lembrando que esse vídeo sempre irá estrear ali domingo às 5h30 da manhã. Então, convido você para nos acompanhar todos os domingos. E aí fica ali para todos sempre no nosso canal do YouTube, PG Espaço Esperança. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.